Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar resolvendo os nossos exercícios. No último vídeo, a gente parou nesse exercício, né? Onde nós fizemos até o item C, se eu não me engano, né? Até o item C aí. Vamos só conferir aqui. Exatamente, foi feito até o item C. E nesse vídeo nós vamos terminar de fazer os outros itens, tá? O item D, E, F, G, tá? Vamos relembrar o enunciado desse exercício? Olha só, vamos reler aqui. Considere que o erro de medida entre a balança e o peso real, peso da balança menos o peso real, de uma pessoa pode ser modelado por uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Considerando que uma pessoa acabou de usar uma balança, calcule a probabilidade de... então, nesse caso, nós temos a variável aleatória x, que é a subtração entre o peso da balança e o peso real, tá? E a gente fala que essa variável x, ela pode ser descrita como uma distribuição normal com média 0 e variância, ou desvio padrão, nesse caso, né, igual a 1. Ou seja, essa anotação que está aqui, ó, x segue uma distribuição normal, 0 e 1, tá? Vamos então continuar resolvendo os outros itens. Vamos fazer hoje o item D, E e F. No item D, o que é pedido é o seguinte: calcule a probabilidade do erro acontecer entre menos 1 e 2 kg, ou seja, de x assumir valores entre menos 1 e 2 kg, tá? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso item D. No item D eu quero a probabilidade. A probabilidade de x está entre menos 1 e 2 quilos, né? Bom, então nesse caso, como eu já tenho uma distribuição normal com média 0 e variância 1, eu já tenho esses valores tabelados, né? O que eu quero calcular nesse caso é essa área aqui, ó. Nossa, ficou muito torta a minha linha, né? Vamos mudar isso aqui. Eu tenho meu gráfico, onde o ponto central desse gráfico é 0. Eu quero calcular a área que vai de menos 1, que está antes do 0, até 2, que está depois do 0. Então, é toda essa área aqui, ó. Eu quero obter o cálculo de toda essa área por uma função densidade normal, tá? Lembrando que, quando a gente tem a consulta pela tabela, né, a gente vai consultar a tabela, e a tabela ela vai me dar a área de 0 até o ponto que me interessa. Então, eu vou reescrever essa probabilidade, a probabilidade de x está entre menos 1 e 2, como sendo a probabilidade de x estar entre menos 1 e 0, tá? Mais a probabilidade de x estar entre 0 e 2. Dessa forma. E lembrando que como o gráfico ele é simétrico, né, eu posso falar que a probabilidade de estar entre menos 1 e 0 é igual à probabilidade de estar entre 0 e 1. Por que eu estou escrevendo nesse formato, né? Eu estou falando que a probabilidade de x está entre 0 e 1, que é esse pedaço, somado com esse outro pedaço, me dá a área total que eu quero. E por que eu dividi em duas partes? Porque esse é o formato em que a tabela me fornece as probabilidades. Se eu fornecer para a minha tabela este valor, né? No caso aqui, este valor e este valor, ela vai me dar, a tabela vai me dar exatamente essa área, ou seja, essa probabilidade. São esses os valores tabelados, né? A probabilidade de x estar entre 0 e 1, se eu não me engano, a gente já até calculou ela no exercício anterior, tá aqui, ó, exatamente. A gente já sabe que ela vale 0,3413.
mais a probabilidade de x está entre 0 e 2. Essa aqui eu tenho que consultar na tabela. Vamos lá, vamos consultar a tabela. Lembrando que essa tabela ela está presente, né, no site, no meu site pessoal. Eu quero consultar o valor de z. Quero consultar o valor de z igual a 2,00. Então, eu vou vir aqui na primeira linha, 2,0, a terceira casa decimal, 0. Logo, o valor que me interessa é o valor 0,4772, tá? Então, vou voltar para lá. Então, 0,4772, tá? E agora, preciso de uma calculadora simples para poder fazer essa continha. Fazendo aqui, ponto 3413 mais ponto 4772. Então, eu tenho como resultado 0,8185 ou 81,85%. Eu digo que a probabilidade do erro da medida, né, do erro da medida do peso acontecer entre menos 1 e 2 é de 81,85%, tá? Vamos para o item E. No item E, a probabilidade do erro acontecer abaixo de menos 1 kg ou acima de 1,5 kg, né? Então, o que eu quero é a probabilidade, matematicamente, é isso aqui, ó, a probabilidade de x, que é o erro de medida, acontecer abaixo de menos 1, ou, no caso aqui, o meu ou, eu vou representar ele como sendo a soma das probabilidades. São eventos disjuntos, então a união, isso aqui na verdade é a minha união, né? Mas como são eventos disjuntos, a união se transforma na soma. Então, dessa forma, é acima de, deixa eu só confirmar aqui, acima de 1,5 quilos, tá? Então, vai ficar assim, 1,5. Probabilidade de x está abaixo de menos 1 ou acima de 1,5. Bom, nesse caso, novamente, eu vou desenhar meu gráfico. Vou representar aqui o ponto central. E x abaixo de menos 1. Menos 1 está aqui, então eu quero calcular essa área e somar com a área acima de 1,5. 1,5 está aqui. Ficou. Bom, então ficou dessa forma, né? Eu quero, então, que a probabilidade de x ser menor que menos 1 mais probabilidade de x maior do que 1,5 vai ser igual a probabilidade... Veja que probabilidade de x ser menor que menos 1 essa área a tabela não me fornece. Ela me fornece a área de 0 a 1, que é igual à área de 0 a menos 1. Tá? Então, essa área a tabela me fornece, mas essa ela não me fornece. Mas como eu sei que toda essa banda aqui vale 0,5, como eu sei que tudo isso aqui vale 0,5 de área, então se eu faço 0,5 menos esse pedaço, eu tenho esse, né? Então, aqui eu posso representar dessa forma. A probabilidade de x ser menor que menos 1, eu vou falar que é como sendo, né? É 0,5 menos a probabilidade de x está entre menos 1 e 0. Isso aqui vai ser mais a probabilidade de x ser maior do que 1,5. Veja que a probabilidade de x ser maior que 1,5 a tabela não me fornece, mas eu fazendo, né, a mesma coisa que eu fiz para a outra parte, se essa área total do centro até a extremidade esquerda, né, até o infinito aqui, porque a função ela vai para o infinito, é 0,5, então 0,5 menos essa parte aqui, eu tenho essa parte aqui, que é o que a tabela me fornece, né? Então, mais, vamos colocar aqui, vou abrir um parênteses para dizer que isso aqui é um cálculo à parte, 0,5 menos a probabilidade de x está entre 0 e 1,5.
Dessa forma. Bom, então, 0,5 menos a probabilidade x está entre 0 e 1, nós já fizemos lá em cima, ela deu 0,3413, né? Menos 1 e 0, que é igual à probabilidade de 0 e 1. Mais 0,5 menos a probabilidade de x está entre 0 e 1,5. Vamos ver se ela foi feita aqui em alguma parte. Na verdade, nem precisava fazer, né? Porque isso já foi calculado aqui. Ó. A probabilidade de x maior do que 1,5, ela tinha dado 0,0668. Então, eu já posso aproveitar aquele resultado lá aqui, tá? Vamos apagar isso aqui, ó. Já que essa probabilidade ela já foi calculada lá em cima, essa probabilidade já foi calculada lá em cima, eu só vou aproveitar o resultado que está lá. Então, isso aqui é 0,0668. Né? Então, o que eu tenho que fazer são essas continhas aí. Vamos fazer na nossa calculadora. Então, 3413 mais 0,0668. 0,2255. Então, ou 22,55%. Eu falo que a probabilidade de x ocorrer abaixo de menos 1 ou acima de 1,5 é de 22,55%. A probabilidade do erro acontecer abaixo de menos 1 ou acima de 1,5 é 22,55%. Vamos ver aqui o nosso penúltimo item, né? A diferença em valor absoluto não ultrapassar 0,75 kg, ou seja, a diferença entre o peso real e o peso da balança não ser superior a 0,75 kg, em módulo. Quando eu digo em módulo, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Letra F, a probabilidade do módulo de x, vou consertar isso aqui, reescrever, é a probabilidade do módulo de x, letra F, né? A probabilidade do módulo de x não ser superior a 0,75. Vamos ver se é isso, 0,75, só confirmando lá. Né? Eu estou falando o seguinte, x pode ocorrer, vamos supor que eu tenho aqui a minha escala, né? 0. Meu gráfico ficou muito torto dessa vez, né? Vamos consertar ele aqui. Bom, isso. Veja que x, né, que é a minha variável aleatória, que ela pode ocorrer em qualquer parte desse espaço, né? Então, se eu quero que ela não seja superior a 0,75, se eu tenho 0,75 aqui, né, em módulo, ou seja, tanto o valor negativo quanto o positivo não pode ficar abaixo, né, de 0,75. Vou colocar o valor negativo aqui. Então, na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu quero a probabilidade de... Não pode ultrapassar, na verdade, tem que ultrapassar, né? É isso que está falando no exercício. Deixa eu ver aqui. Não ultrapassar, ou seja, a probabilidade de x ser menor. Aqui eu tenho que inverter o sinal, né? Vamos inverter esse sinal aqui. Aqui é o contrário. Então, menor. Então, eu quero a área do meio. Eu quero a probabilidade de x ser menor do que 0,75, mas ao mesmo tempo ser maior do que menos 0,75, né? Eu quero toda essa área aqui, ó. Isso aqui eu posso reescrever como sendo a probabilidade de x estar entre menos 0,75 e 0,75, tá? Elimino esse módulo, né, colocando a parte negativa que o módulo aqui está eliminando, tá? E
Se eu sei que a tabela ela vai me fornecer a área de 0 até 0,75, se eu fornecer para a tabela o valor de 0,75, eu também tenho a área de 0 até menos 0,75 pela simetria do gráfico. Então, eu posso falar que essa probabilidade ela é igual à probabilidade de x ser menor do que... x está entre 0 e 0,75, né? X está entre 0 e 0,75, isso vezes 2, tá? E aí eu consulto a minha tabela para 0,75. Vamos lá. Bom, consultar na tabela, 0, eu tenho que consultar z igual a 0,75. Então, vamos lá. 0,7 está aqui. Agora eu tenho que achar a terceira casa decimal como sendo 5. Está aqui, ó. Então, o valor vai ser este, né? O que cruza com a linha e coluna marcada. Então, 0,2734, ok? É esse o valor que a gente vai usar lá. Então, 0,2734 vezes 2. Vou colocar assim, vezes 2, né? Fazendo aí as continhas. 0,54 mil, tá? E o último, o erro ficar abaixo de 5 quilos, tá? Tudo dá do erro ficar abaixo de 5 quilos. Então, no item G, o nosso último item aí desse exercício, é a probabilidade de x ficar abaixo de 5. Então, vou aqui representar o gráfico. Antes de representar o 5 aqui, eu sei que se o 0 está aqui, o 5 ele tem que estar do lado de cá, eu vou fazer a consulta para a tabela da área de x entre 0 e 5, tá? Por quê? Porque se eu encontro a área de x entre 0 e 5, né, e somo com 0,5, eu tenho o que eu quero. Tá? Então, na verdade, isso aqui vai ser dado... Aqui eu tenho que somar com mais. Vamos colocar o termo, vamos colocar a frase completa aqui, para não confundir, né? Vai ficar assim, ó. Probabilidade de x menor do que 0, mais a probabilidade de x estar entre 0 e 5, né? Eu sei que isso aqui vale 0,5. Mas isso aqui, a probabilidade de x estar entre 0 e 5, né? Eu sei que isso aqui vale 0,5. Essa parte aqui, ó, ela vale 0,5. Mas, e essa parte de cá? Vamos consultar a tabela, então, no valor 5. Olha só, esse exercício, ele parece simples, mas ele tem um detalhe muito importante. Olha só, vamos consultar a tabela lá? Vamos vir aqui na nossa tabela, procurando o valor 5,00, né? Z igual a 5,00. Se a gente for analisar, olha só. 0, 1, 2, 3, 3,9. Bom, o que significa isso? Significa que o valor de z igual a 5 ele não está presente na tabela, tá? Quando o valor não está presente na tabela, a gente vai pegar aquele que for mais próximo, né? A gente vai pegar o maior valor possível da tabela, que no caso, então, vai ser o 3,99. O último valor da tabela, esse aqui, ó. E olha só, o último valor da tabela, ele vale exatamente 0,5. O que ele está falando para a gente? Ele está falando o seguinte, que... vamos voltar lá para a nossa tela. Ele está falando para a gente o seguinte, que o valor de 5, ele está tão acima aqui, né? Ele está tão no alto, que praticamente
você está pegando toda a área que tenha do lado de cá. Ó. Não é exatamente toda a área, porque, na verdade, essa função ela nunca se aproxima do zero e ela vai para infinito, para os dois lados, tanto para menos infinito quanto para mais infinito. Só que chega um ponto em que a quantidade de área que você tem, né, a porção de área que você tem com um determinado ponto é praticamente nula, é quase inexistente. O 5 é um deles, né? A partir de 3,99, qualquer valor que você pegar acima desse valor, praticamente vai concentrar toda a área à sua esquerda. Então, para qualquer valor acima de 3,99, a gente está falando que a gente está pegando praticamente toda a área do gráfico, 0,5. Então, é como se eu tivesse isso, olha só, 0,5 mais 0,51. Eu estou pegando praticamente todo o meu gráfico, porque o 5 ele já está numa porção aqui que concentra praticamente toda a área abaixo dele. Já está muito afastado do centro do meu gráfico. O mesmo valeria se eu tivesse o menos 5, né, para o lado esquerdo. Na prática, o que está querendo dizer para a gente? Que a probabilidade de você ter um erro menor do que 5 quilos é 1, ou seja, é de 100%. Praticamente certo. É um evento quase certo que você terá um erro abaixo de 5 quilos. Né? Quando você tem um erro, um desvio padrão de 1 quilo, para mais ou para menos, é quase certo, é praticamente certo que o erro não ultrapassa 5 quilos. A balança ela não vai ter uma precisão tão grande a ponto dela errar acima de 5 quilos. Ela não vai cometer um erro acima de 5 quilos. O erro que ela vai cometer, provavelmente, é quase certo que esse erro é alguma coisa menor do que 5 quilos. Tá? É isso que esse exercício está falando para a gente. Bom, então, com isso, a gente fecha, então, esse primeiro exercício. Tá? Vamos para o segundo, olha só. Tem um outro exercício aqui. Agora já começa a complicar um pouquinho, porque eu já não tenho mais a distribuição normal com média 0 e variância 1. Olha só. Então, a altura de uma população pode ser modelada segundo uma distribuição. Aqui faltou a palavra normal, tá? Então, aqui está faltando a palavra normal. Vou colocar ela aqui. Normal. Com média de 1,70 e desvio padrão de 10 centímetros. Uma pessoa é selecionada ao acaso dessa população. Calcule a probabilidade da altura. Ficar entre esse intervalo. Então, nós vamos ter que fazer os mesmos cálculos que nós fizemos lá em cima, só que agora tem um detalhe, né? Eu já não tenho mais uma normal padrão. Eu já não tenho mais uma normal com média 0 e variância 1. Aqui eu tenho uma variável x, que é a altura das árvores. E x segue uma distribuição normal, com média 1,70 e desvio padrão de 10 centímetros. Né? Aqui veja que a unidade de medida da média e do desvio padrão são diferentes. Aqui uma coisa está em metros e aqui a outra coisa está em centímetros. Não pode, a gente tem que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Tá? Então, ao invés de trabalhar com o desvio padrão como sendo 10 centímetros, nós vamos trabalhar como sendo de 0,10 metros. Tá? Então, eu tenho uma média de 1,70 metros e um sigma de 0,10 metros. Tá? Aqui eu estou falando de desvio padrão. E se eu estivesse colocando aqui variância, né, variância de 10 centímetros, então, na verdade, meu sigma seria a raiz quadrada de 10 centímetros, tá? Porque desvio padrão é o sigma, variância sigma quadrada. Aqui eu estou representando exatamente o meu sigma. Eu posso representar aqui a minha variância? Pode também, né? Inclusive é o mais correto. A maioria dos livros apresenta aqui como parâmetro, o segundo parâmetro da distribuição normal como sendo a variância. Mas aqui eu estou representando como sigma, tá? Que é assim que a gente representa dentro do software de referência. Mas poderia representar também como sendo a variância, ou seja, 0,10 ao quadrado, tá? Bom, então vamos lá. No nosso primeiro caso, eu tenho que calcular a probabilidade de x ficar entre 1,70 e 1,80. Bom, vamos lá então, olha só. No item A, eu quero calcular a probabilidade de x estar entre 1,70 e 1,80, tá? Eu quero no item A calcular isso aqui, ó.
probabilidade de x está entre 1,70 e 1,80. Né? Veja que aqui eu não tenho, né? Eu tenho média igual a 1,70. Eu não tenho média zero e desvio padrão igual a 1. Então, eu tenho que, na verdade, fazer a transformação e padronizar para que eu possa usar a minha tabela. Então, o que eu tenho que fazer agora é esse cálculo aqui, ó. A probabilidade de tudo que tem aqui dentro dessa inequação, eu vou subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, tá? Então, vai ficar assim, ó, 1,70 menos μ, que nesse caso é 1,70, dividido por 0,1, menor que x. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. E aqui também. Bom, fazendo então as continhas, aqui eu sei que vai dar zero, né? Porque eu tenho o mesmo valor em cima. Aqui eu tenho uma variável x sendo subtraída da média do desvio padrão, eu posso chamá-la agora de z, tá? E aqui, 1,80 menos 1,70, 0,1 dividido por 0,1, que vai dar 1. Então, eu quero calcular a probabilidade de z estar entre 0 e 1. E agora eu posso fazer uso da minha tabela, tá? E essa probabilidade aqui, inclusive, ela já foi calculada lá no item A. É a mesma coisa, tá? Já que eu vou consultar a tabela, o resultado tem que coincidir com o exercício, o item 1, desculpa, o primeiro exercício. Isso aqui tem que coincidir com a resposta que nós achamos lá no primeiro exercício, que é essa aqui, ó. A probabilidade de x está entre 0 e 1, que é 0,3413. Significa que se eu consultar a tabela no ponto 1, né, eu vou ter 0,3413 ou 34,13%, né? Na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Vou colocar a área aqui na frente, porque senão vai faltar espaço aqui para mim. Vou colocar aqui, ó. Zero, essa área, né? Ok? Bom, então esse é o item A, tá? Veja que a grande sacada desse problema agora é que eu preciso fazer esses cálculos preliminares antes de consultar a tabela, tá? No exercício B, a probabilidade de ficar abaixo de 1,80 metros. Então, no item B, eu quero a probabilidade da altura de uma pessoa selecionada aleatoriamente, ou seja, de x, ficar abaixo de 1,80, tá? Vamos lá, mesma coisa. Probabilidade de x menos μ sobre sigma, 1,80 menos 1,70 sobre sigma, que aqui é 0,1. Isso aqui vai ser a probabilidade de z ser menor do que o 80 menos 1,70, 0,1, dividido por 0,1, que é 1. Né? Isso aqui, se eu for representar num gráfico, né, vai ser isso aqui, ó. Toda a área do meu gráfico abaixo de 1, se o 0 está aqui, o 1 está aqui, eu tenho que calcular essa área, né? O valor dessa área. Toda a área abaixo de 1. Ou seja, vai ser a área que vai de 0 até 1, mais a área que vai de 0 até menos infinito, que a gente já sabe que vale 0,5. Então, isso aqui vai ser 0,5, mais a área que vai de 0,1, que já foi calculada no item anterior, 0,3413. Então, isso aqui eu tenho 0,8413, ou 84,13%. Eu falo que a probabilidade de uma pessoa selecionada aleatoriamente ter uma altura de 1 metro, de uma altura abaixo de 1,80 m é de 0,8413, tá? No item C, eu quero a probabilidade da altura ficar acima de 1,60. Então, a probabilidade de x, vou colocar um pouquinho mais acima, né?
probabilidade de x ficar acima de 1,60. Aí é a mesma coisa. Agora eu já vou colocar isso aqui direto, tá? Para não ter que ficar escrevendo esse x menos meio sobre sigma. E aqui eu posso até fazer a continha direta também. Eu já sei que é 1,60 menos... Eu vou fazer direto na calculadora. Menos 1,70. Dividido por 0,1. Aqui no caso deu 1, né? Já estava na cara, né? Não precisava nem fazer na calculadora. A probabilidade de z ser menor do que menos 1. Então, o que nós temos aqui, ó, a probabilidade de z ser menor que menos 1, a gente vai ver que isso aqui é toda a área abaixo de menos 1, né? Então, vai ser 0,5 menos probabilidade de x estar entre menos 1, z, né, na verdade, está entre menos 1 e 0. Então, vai ser 0,5 menos a probabilidade de z estar entre menos 1 e 0, eu já sei que é igual a probabilidade de z estar entre 0 e 1, né? Então, eu já posso colocar aqui direto, 0,3413. Então, fazendo as continhas, 0,1587. Vamos resgatar esse último aqui. No item D, entre 1,55 e 1,65. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá fazer as continhas, né? 1,55 menos 1,70 dividido por 0,10. 8,5. 1,5, né? Na verdade, menos 1,5. Fazer a mesma coisa aqui. 1,65 menos 1,70. Zero vírgula 5. Negativo. Ficou dessa forma. Menos 1,5 menos 0,5. Essa é uma situação nova, né? É essa área aqui, ó. Eu quero calcular essa área aqui, ó. Se o zero está aqui, o menos 1,5 aqui, e aqui menos 0,5. Eu quero a área entre esses dois valores. Tá? Eu quero essa área aqui, ó. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso consultar a tabela da área, a área que vai de 0 a 1,5 é igual à área que vai de 0 a menos 1,5. Então, seria a área que vai de 0 até menos 1,5, menos a área de 0 a menos 0,5. Eu consulto o valor 1,5 na tabela, que vai me dar a área maior, né? Essa área aqui, menos a área menor, essa aqui, ó, que vai de 0 a 0,5. Então, eu posso falar que isso aqui, ó, é igual à probabilidade da área que vai de 0 até 1,5, né? Menos a área que vai de 0 a 0,5. Eu vou ter que consultar dois valores na tabela nesse caso, tá? Aqui está negativo, mas eu inverti aqui para positivo, pegando o lado que a tabela me fornece, tá? Então, vamos consultar a tabela. Vamos ter que consultar a tabela em 1,5 e 0,5. E aí, subtrair os dois valores, tá? Então, 1,5 está aqui, 0,4332 e 0,5, 0,1915. 0,4332 menos 0,1915.
0,4332 menos, vou apertar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. 0,4332 menos 0,1915. Fazendo as continhas, né? Vamos lá na calculadora. Então, 4332 menos 0,1915. 0,2417. Ou 24,17%. Eu falo que a probabilidade de uma pessoa ter a altura entre 1,55 m e 1,65 m é de 24,17%. Tá? No item E, altura entre 1,65 e 1,80. Então, eu quero no item E isso aqui, ó. Altura entre 1,65 e 1,80. Então, vamos lá, né? Fazer as continhas, padronizando. Aqui para 1,65, subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão, eu já tenho o valor do exercício anterior, menos 1,5 Z. E 1,80 também já está calculado aqui de algum exercício, ó, desse aqui, ó. É 1, né? Para 1,80, 1. Então, entre 1,5 e 1. O que eu quero, então, nesse caso, é essa área aqui, ó. 0 menos 1,5 está do lado de cá e 1 está do lado de cá. Eu quero a área entre esses dois valores. Então, note que nesse caso, se eu consulto a tabela no ponto 1,5, eu vou ter a área desse lado. E se eu consulto a tabela no ponto 1, eu vou ter a área desse lado. O que eu preciso é somar essas duas áreas, tá? Então, aqui vai ser a probabilidade de x estar entre 0 e 1,5, mais a probabilidade de x estar entre 0 e 1. X não, né? É Z. Vamos corrigir aqui. (1,5), né? A área entre 0 e 1,5. Vamos ver se já está calculada aqui em algum lugar e eu não preciso voltar lá. 1,5. Aqui, ó. Entre 0 e 1,5 é essa, 0,4332. Mais a entre 0 e 1 também já está aqui, né? Está nesse exercício aqui, ó. O primeiro, 0,3413. Basta somar as duas, vamos lá. Zero vírgula 7745. Bom, e então 77,45%. A probabilidade de uma pessoa ter altura entre 1,65 metros e 1,80 metros é de 77%. E esse foi o item E. Falta apenas agora o item F. Obtenha o peso que delimita os 10% mais altos e os 30% mais baixos. Então, eu quero, na verdade, no item F, resolver esse problema aqui, ó. Vou começar pelo gráfico. Aqui eu tenho a minha variável x, né? Eu quero encontrar o valor de x que faz com que eu tenha uma área acima de x igual a 0,10, porque aí eu falo que acima daquele valor de altura, eu tenho os 10% mais altos, ou seja, a probabilidade de alguém ter altura acima daquele valor é de 10%. E quero encontrar também um valor que limita a área aqui do lado de cá, onde a área abaixo seja de
30% ou de 0,30%. Vou só confirmar esses valores aqui. Exatamente, 10% e 30%. Então, eu quero encontrar um valor que limita a área inferior em 30%, tá? Porque aí eu posso falar o seguinte, 30% da amostra tem altura abaixo daquele valor, ou 30% da população tem altura abaixo daquele valor, ou a probabilidade de alguém selecionado aleatoriamente apresentar altura abaixo desse valor é de 30%, tá? Eu vou chamar esse valor aqui de A e de B. Então, o problema se resume em calcular A e B, tal que a probabilidade da altura ser acima de B é igual a 0,10 e a probabilidade da altura x ser menor do que A é igual a 0,30, tá? Note que é um problema ao contrário do problema que a gente tinha anteriormente. Antes eu tinha esse valor numérico e tinha que achar uma probabilidade aqui. Agora não, agora eu tenho uma probabilidade e tenho que achar o valor numérico que me dá aquela probabilidade. É um problema inverso do anterior, tá? Basta eu seguir o caminho contrário. O que eu vou ter que fazer aqui nesse caso? Vou ter que encontrar um primeiro valor tabelado, tá? Que divide o gráfico nesse ponto. Um valor tabelado que divide o gráfico nesse ponto. Tá? Veja que a tabela ela sempre trabalha com a área que vai de 0, né, até o ponto de interesse. Eu vou encontrar um Z de B aqui. Tá? Depois eu padronizo de forma inversa, né, faço a inversão para que eu transforme esse Z de B em B. Né? Então, eu preciso encontrar o valor de Z de B cuja área entre 0 e Z de B seja de 0,40, porque eu sei que a área total aqui é de 0,5, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar a tabela. Eu tenho que consultar na tabela qual é o valor de Z que está aqui, ó, dividindo essa área, ou seja, eu tenho que achar o valor ZB, que me dá uma área de 0,40. E agora eu vou ter que consultar a tabela de forma contrária. Olha só, eu vou vir aqui na minha tabela e vou procurar agora aqui dentro da minha tabela o valor 0,40. Ou o mais próximo que eu achar de 0,40. Vamos vir aqui, ó, 0,39, 0,4015. Está vendo que aqui eu tenho 0,3997 e o 0,3997 aqui e o 0,40 aqui, ó. 0,4015. Eu pego aquele que for mais próximo, tá? Então aqui, se eu for olhar, se eu fizer a subtração de 0,40 com relação a esse, eu vou ver que esse aqui está mais perto de 0,40 do que esse de cá. Então, vou usar esse valor aqui. E aí, o Z indicativo desse valor é 1,20 e 1,28. Tá vendo? 1,28. É o valor que eu vou usar lá, tá? Para calcular o primeiro, que é o B, tá? Então, vamos lá. 1,28 ZB. Ué, arrumei uma confusão aqui agora. ZB igual a 1,28. Logo, o x que equivale a ZB igual a 1,28, eu vou jogar na formulinha, né? Aquela formulinha Z que é igual a x menos mi sobre sigma. Então, 1,28 é igual a x menos mi. Nesse caso, a nossa média, vamos relembrar ela aqui, a nossa média é de 1,70 e o desvio padrão de 0,10. Menos 1,70 sobre 0,10. O que eu preciso agora aqui é encontrar o valor de x. Ó. X ele vai ser dado por 1,28 vezes 0,1 mais 1,70. Tá? Vamos calcular então.
1,828. 1,83 m quase, né? Lembrando que o valor aqui ele tem que ser coerente com o que você está apresentando, né? Como eu estou falando em 10% mais alto, se a média ela é 1,70, esse valor tem que ser alguma coisa acima de 1,70. Eu estou falando dos 10% mais altos. Os 10% mais altos da população, eles terão uma altura acima de 1,83 m, tá? Agora, para achar o A, a mesma coisa. Se aqui vale 0,30, eu preciso encontrar a área do lado de cá, ó, que é de 0,20, já que a soma de 0,3 e 0,2 tem que dar 0,5. Nós vamos consultar a tabela, então, o valor de 0,2. Aqui, ó, 0,2019 e 0,1985. Então, eu tenho duas possibilidades. Vou escrever aqui, né? Tem duas possibilidades. Usar esse valor ou esse, na verdade é 0,1985, esse, e o 0,2019. O 0,1985 ele está mais próximo do 0,20 do que o 0,2019, com muito pouca diferença. Eu posso até usar o de cá se eu quiser, né? Não vai fazer tanta diferença. Mas vamos usar o que está mais perto, né? Vamos seguir a nossa regra. E o valor é o 0,52, né? 0, 1 e 2, 0,52. Então, 0,52 vai ser o nosso Z de A, tá? Vamos voltar lá, nosso Z de A. Então, vai ser 0,52, tá? Agora é a mesma coisa, 0,52, só que aqui note que o A está do lado de baixo. Se o A está do lado de baixo, o que eu estou falando é que o meu Z de A tem que ser um valor negativo. Porque ele é menor do que zero, né? Já que na escala padronizada o centro do gráfico equivale a zero e o Z de A está na escala padronizada, esse valor tem que ser negativo, tá? Então, nós temos que pôr um sinal negativo aqui, ó. Sinal negativo. E agora eu coloco na minha relação. E, novamente, eu tenho que x vai ser igual a menos 0,52 vezes meu sigma, 0,1, mais 1,70. Tá? Fazendo as continhas. Um vírgula 648, ou praticamente 1,65, né? Então, como que eu posso responder esse exercício? Eu falo o seguinte, que os 10% mais altos, né, tem altura acima de 1,83 metros e os 30% menores ou mais baixos têm altura abaixo de 1,65 metros. Lembrando que essa altura, né, como é uma altura abaixo da média, os 30% menores, é lógico que isso aqui tem que ser alguma coisa abaixo do valor médio da minha distribuição, que é 1,70, né, 1,70. Bom, então é isso. Com o exercício nós fechamos todos os itens, né, do exercício anterior e fechamos então essa primeira parte da distribuição normal, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.